Imagine um mapa do mundo redesenhado, não com tinta, mas com o traço de uma caneta assinando um tratado. Foi o que aconteceu em 1898 com o Tratado de Paris. Não foi apenas um acordo de paz. Foi uma transferência de poder que mudou o destino de nações e pessoas em todo o mundo. O Império Espanhol, antes uma força poderosa, estava em declínio. Os Estados Unidos, em ascensão e ansiosos para expandir sua influência, viram uma oportunidade. O Tratado de Paris foi o ponto culminante dessa mudança de poder, marcando o fim de uma era e o início de uma nova ordem mundial. A história do Tratado de Paris começa com a Guerra Hispano-Americana. As tensões eram altas entre a Espanha e os Estados Unidos devido à luta de Cuba pela independência do domínio espanhol. Os Estados Unidos tinham interesses econômicos em Cuba, e a opinião pública foi influenciada por relatos de atrocidades espanholas contra civis cubanos. Então veio um evento crucial, a explosão do navio de guerra USS Maine no porto de Havana em 15 de fevereiro de 1898. Embora a causa da explosão permaneça debatida até hoje, o público americano culpou a Espanha. Lembram do Maine para o inferno com a Espanha. Se tornou um grito de guerra. A guerra foi declarada em abril de 1898. A Guerra Hispano-Americana durou pouco, apenas 10 semanas. A Espanha, já enfraquecida, não era páreo para o crescente poderio militar dos Estados Unidos. A guerra terminou com uma vitória americana decisiva. O Tratado de Paris, assinado em 10 de dezembro de 1898, encerrou oficialmente o conflito. Nos termos do tratado, a Espanha cedeu Cuba, Porto Rico e Guam aos Estados Unidos. A Espanha também vendeu as Filipinas para os Estados Unidos por 20 milhões de dólares. Isso marcou o fim da colonização espanhola e o início do expansionismo americano. Por que os Estados Unidos estavam tão interessados nesses territórios? Você pergunta? A resposta está em um conceito chamado importância estratégica. Os Estados Unidos estavam emergindo como uma potência global e queriam expandir sua influência, particularmente no Pacífico. As Filipinas forneceram um ponto de apoio estratégico na Ásia, oferecendo acesso a rotas comerciais e mercados potenciais. Guam, estrategicamente situada no Pacífico, tornou-se uma base naval e de reabastecimento crucial para a crescente marinha dos Eciosewa. Porto Rico, situado no Caribe, era visto como uma porta de entrada para a América Latina e um local estratégico para proteger o futuro Canal do Panamá. A transferência de territórios não se resumiu a linhas em um mapa. Impactou profundamente as pessoas que viviam nesses lugares. Em Porto Rico, o controle americano levou à imposição do inglês como língua oficial, embora o espanhol tenha permanecido dominante. Guam, já despovoada sob o domínio espanhol, viu novas mudanças culturais e sociais sob a administração americana. As Filipinas, no entanto, apresentaram uma história diferente. Os filipinos, tendo lutado pela independência da Espanha, resistiram ao domínio americano. Isso levou à Guerra Filipino-Americana, um conflito sangrento que durou 3 anos e resultou em inúmeras baixas. O Tratado de Paris teve um impacto duradouro no mundo. Consolidou a ascensão dos Estados Unidos como potência global e remodelou o cenário geopolítico. Também deixou um legado complicado nos territórios que afetou. Porto Rico permanece um território dos Ioruara hoje, com debates em andamento sobre seu status político. Guam também permanece um território dos Ioruá, estrategicamente importante por suas bases militares. As Filipinas finalmente conquistaram a independência dos Estados Unidos em 1946, mas o legado do colonialismo americano continua a moldar sua paisagem política e social. O Tratado de Paris nos lembra que a história não é apenas uma coleção de eventos passados.
é uma força que continua a moldar nosso presente e futuro.